Olá a todos, dando continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica Quântica, passamos para a terceira aula, que vai ser spin meio e sistemas de dois níveis. Então, só recapitulando, primeira aula foram fundamentos matemáticos e notação de Dirac, segunda aula foi a respeito dos postulados da mecânica quântica, junto com alguns resultados físicos imediatos a respeito deles, e agora a terceira aula vai ser essa parte, spin meio e sistemas de dois níveis. Então, só para deixar claro, a partir de agora, as aulas que vão se seguir, elas são todas aplicações dos postulados da mecânica quântica. A princípio, com os postulados que a gente viu na segunda aula, a gente sabe resolver qualquer sistema quântico, não relativístico, que vai ser o caso que a gente está trabalhando. Então, o que a gente faz a partir da aula 3, pegar casos conhecidos, casos corriqueiros na mecânica quântica, como é o caso de spin meio, como vai ser o caso que a gente vai ver em momento angular, o oscilador harmônico e por aí vai, átomo de hidrogênio. Obviamente, a gente sempre começa a trabalhar pelos sistemas mais simples. O sistema mais simples possível de você encontrar na mecânica quântica, com esse nosso formalismo, são os sistemas de dois níveis, que são aqueles sistemas, basicamente falando, bidimensionais. São aqueles que você só tem duas possibilidades de medição. Ou você mede uma coisa, ou você mede a outra. Como tem dois níveis, o sistema de um nível é o sistema trivial. Você só tem uma opção de medida, você não tem nada de novo, você só vai medir aquilo, a gente não tem nenhuma coisa nova na mecânica quântica. Então, os sistemas de dois níveis são os sistemas não triviais mais simples que a gente tem para trabalhar. Por isso que eu vou começar comentando a respeito deles. Em particular, a maior parte do tratamento aqui vai ser para spin meio. Isso porque spin meio é um exemplo de sistema de dois níveis, e além disso é importante a gente introduzir a noção de spin, porque a noção de spin está onipresente na mecânica quântica. Então eu vou começar falando sempre de spin meio, que é um exemplo de sistema de dois níveis, e depois vou comentar alguns outros sistemas de dois níveis que aparecem naturalmente na mecânica quântica, e são mais cotidianos nesse contexto da física. Tudo que eu falar para sistema de spin meio, você pode abstrair para outros sistemas, porque a essência do spin meio é simplesmente duas medições possíveis. E reforçando o que eu já disse nas últimas duas aulas, esse curso de mecânica quântica está sendo feito em parceria com o canal Física para Universidades e Concursos. No meu canal iFísica eu estou postando o conteúdo conceitual, a parte conceitual da mecânica quântica, enquanto resolução de problemas e tudo, ou seja, exemplos de questões que caem em concursos e em exames de pós-graduação resolvidos, estão lá na minha playlist no Física para Universidades e Concursos, que você também consegue encontrar na descrição aqui no vídeo. Então, dando início à aula, antes de começar falando propriamente dito de spin meio, como é que é a descrição e tudo, eu gostaria pelo menos de fazer aqui uma discussão a respeito do que é spin. Eu imagino que muitos de vocês que estejam vendo essa aula não tenham tido um contato totalmente satisfatório com a noção de spin, ou não tenham compreendido muito 100%, talvez nunca tenham visto mais do que simplesmente ouvido falar do nome. Então eu gostaria de aqui discutir um pouquinho antes sobre o que é o spin, para que quando a gente for discutir, a gente tenha em mente o que realmente essa grandeza significa na física. Aí a gente consegue descrever de forma muito mais satisfatória. Então, a primeira ideia que eu gostaria de deixar clara aqui é o seguinte: spin nada mais é do que um tipo de momento angular que partículas têm. Okay? Um tipo de momento angular. É o que a gente chama de um momento angular intrínseco. Porque cada partícula já tem esse momento angular pelo simples fato de existir. Então, como a gente vai ver em diversos casos, a gente tem partículas que têm spin meio, que têm spin 1. Enfim, pense no spin simplesmente como um momento angular. Uma analogia que muito provavelmente vocês já ouviram é que o spin, por ser um momento angular intrínseco, você poderia imaginar ele como se fosse, por exemplo, o spin de um elétron relacionado ao movimento de órbita dele em torno de um próprio eixo. Então, já deixando claro, não dá. Essa analogia é horrível, é horrorosa essa analogia. Você não pode pensar no spin como sendo um resultado de um movimento da partícula em torno dela mesma. Isso não faz sentido quanticamente. O problema de spin, e que normalmente dificulta o entendimento, e que faz com que essa analogia não seja boa, é que o spin é uma das grandezas quânticas que não tem análogo clássico. Tem grandezas que têm um análogo clássico, então fica mais fácil de tentar entender. Spin não. Spin só faz sentido quanticamente. Pense no spin simplesmente como um momento angular que te passa uma liberdade maior. Então, por exemplo, a gente sabe que o elétron, já deve ter ouvido falar, o elétron pode ter spin para cima ou spin para baixo, que é uma característica de spin meio, como a gente vai ver. O que significa isso? Significa que, dentre todas as possibilidades que o elétron tem de estar, de como é que ele se comporta, ele tem ainda a opção de escolher estar com o seu spin para cima ou para baixo. Então pense nisso como um grau de liberdade a mais. Mas o spin nada mais é do que um tipo de momento angular que as partículas já têm pelo simples fato de existirem. Dada essa noção de spin, você poderia se perguntar, ok, é um grau de liberdade a mais, é um momento angular, mas como isso se manifesta nos sistemas físicos? Por que a gente estuda essa grandeza?
Bom, a gente sabe na mecânica quântica que o momento angular está associado com o magnetismo. Então são com interações magnéticas, principalmente, que o spin se manifesta. Inclusive, historicamente, o spin foi descoberto, essa propriedade da matéria foi descoberta com propriedades magnéticas. E aqui, enfim, a minha ideia, né, com isso daqui são duas coisas agora, dado essa frase, né, de que na mecânica quântica o momento angular está associado ao magnetismo. Eu pretendo fazer duas coisas aqui agora. Primeiro, explicar o porquê dessa relação. Okay? Por que o momento angular tem a ver com o magnetismo? Né, que eu vou dar o exemplozinho desse momento angular, que é o mais simples, e depois mostrar como que essa manifestação, né, do momento angular como comportamento magnético acabou evidenciando a existência de spin. Então, para começar a discussão, uma coisa que é importante a gente falar aqui é o seguinte: existem dois tipos de momentos angulares na mecânica quântica. Existe o momento angular orbital e existe o momento angular de spin. Para poder mostrar por que o momento angular está associado com o magnetismo e depois como é que o spin foi descoberto, vamos supor que nós não soubéssemos que spin gera momento angular, ok? Vamos pensar no ponto de vista antes. Como é que a gente conseguiria, só com a nossa noção de momento angular orbital, que é que a gente tem naturalmente na mecânica quântica, prever mais ou menos por que acontece esse comportamento essa relação entre momento angular e magnetismo e por que só o orbital não seria o suficiente para poder fazer a descrição completa na mecânica quântica. Então vamos começar com isso. Que momento angular tem a ver com o magnetismo, eu acho que não deve ser uma coisa difícil de entender. Na verdade, eu acho que é um conceito até bem fácil de passar. Eu vou dar o exemplozinho aqui, né, de um momento angular orbital, pensando num sistema clássico de órbitas. Você pode se perguntar, por que você está dando exemplo aqui, sendo que a gente sabe que órbitas na mecânica quântica não são circulares, enfim, por que você está dando exemplo como mecânica clássica? Estou dando esse exemplo porque a gente sabe também, né, pela primeira quantização, que a gente trabalha com mecânica quântica muito baseado no sistema clássico, para aí sim a gente quantizá-lo. Então, esse tipo de noção é bom para que a gente tenha, assim, existe tanto a analogia, né, da gente passar pela primeira quantização do clássico para o quântico, que é útil, além de que isso pelo menos nos passa uma intuição sobre o problema. Então é útil a gente analisar o sistema clássico também. Então vamos supor aqui que a gente tem, né, um elétron orbitando um núcleo positivo, e aqui ele está com uma certa velocidade v, que é a velocidade de órbita dele. Okay? Então vamos lá, levando em conta que ele está em uma órbita aqui com um raio r, a gente pode se perguntar qual que é o momento angular dele, porque evidentemente aqui vai existir momento angular. Então, primeira coisa se a gente quiser escrever um momento angular, vamos levar em conta que o eixo z é o eixo que está aqui saindo. Okay? Eu acho que é evidente pela regra da mão direita que o momento angular vai ser na direção z. Então, nosso momento angular, como é que a gente calcula ele? Se a gente for calcular colocando esses valores daqui, dado que o elétron tem massa m, por exemplo, a gente vai ter que o momento angular vai ser mvr na direção z. A gente sabe que esse momento angular está associado com o magnetismo porque vai ter carga em movimento. E a gente sabe que carga em movimento gera campo magnético, então vai ter ali uma relação. O jeito mais fácil de se evidenciar essa relação de momento angular e comportamento magnético é escrever aqui qual que vai ser o momento magnético desse sistema, do elétron orbitando. A gente sabe do eletromagnetismo que o momento magnético, né, dado um certo circuito feito por cargas elétricas, pode ser dado por corrente vezes a área orientada. Essa área orientada é o quê? Esse vetor corresponde, então vou escrever mais explicitamente, ele corresponde a um vetor que tem o módulo da área e a direção ortogonal a ela. Então, nesse caso, a direção ortogonal é z, então a gente teria aqui na direção z. Ok? Pela regra da mão direita, seria z e não menos z, pelo mesmo motivo que o momento angular é z e não menos z. Então, aqui o que a gente fala é, beleza, qual que vai ser a corrente nesse caso? A gente sabe que corrente é carga por tempo. Então, pensando classicamente, quanto é que seria a corrente? Seria a carga desse elétron. Ok? Então, seria aqui a carga do elétron, vamos colocar aqui um Qzinho, né? Qualquer, a carga do elétron, vezes, né, dividido pelo tempo que ele demora para poder fazer isso. Vamos pensar nesse ponto de vista bem basicão mesmo, carga por tempo. A gente sabe que o tempo que ele demora é o período, ok? E se a gente for calcular o período em termos dessa velocidade daqui, todo mundo deve recordar, por mecânica clássica, né, de que a gente pode falar que é o seguinte, 2πr, que é a distância que ele vai dar depois de uma volta, é igual, né, distância é igual a velocidade vezes tempo. Vai ser velocidade vezes o período, já que isso aqui é a distância de uma volta. Portanto, temos que o período vai ser igual a 2πr dividido por v. Então, aqui a gente vai ter, então, que a corrente, né, aqui tem que, claro, né, dividido pelo período. Então, aqui a gente teria que a corrente é carga vezes velocidade dividido por 2πr. Ok? Levando em conta que a área é πr ao quadrado, nós temos aqui que o momento magnético vai ser o quê? Vai ser corrente vezes a área, que é πr ao quadrado, na direção z. Ok? Então, aqui temos π corta com π, temos r cortando com r, né? Então aqui vamos ter QVR dividido
por 2 na direção z. O que a gente faz? Multiplica em cima e embaixo por m. Olha só o que apareceu. Apareceu exatamente o momento angular aqui. Olha que maravilha. Então aqui, né, nós temos então que o momento magnético desse nosso sistema vai ser Q sobre 2m vezes momento angular. Claro, isso aqui eu mostrei só para esse sisteminha simples, para poder dar uma motivação, mas é possível você mostrar que para sistemas em que a órbita é gerada por força, né, relacionada à força eletromagnética, você sempre tem que momento magnético e momento angular eles são sempre proporcionais. Normalmente a gente inclusive escreve desse jeito, né, esse gama vezes L, sendo que esse gama que a gente chama de constante giromagnética, né, que fala exatamente essa proporcionalidade. Nesse caso simples é Q sobre 2m. Então, bom, dada essa construção daqui que a gente fez, o que nos permite descobrir que existe algum momento angular além do orbital? Quais são os resultados na mecânica quântica que fazem com que a gente saiba que tem que existir spin? Então, né, eu vou construir a ideia do experimento, né, que trouxe a ideia de spin. Eu vou construir ele com vocês, que é o experimento Stern-Gerlach. Uma coisa interessante que eu vou mostrar aqui é que a gente descobriu historicamente a existência de spin por conta do spin meio. O spin meio ele tem um comportamento muito diferente do momento angular orbital. Partículas que têm spin 1, por exemplo, ou spin 0, o comportamento dela perante o campo magnético não é tão facilmente distinguível, não dá para você distinguir tão direto a existência de spin igual você consegue pelo spin meio. Eu vou deixar claro, mostrando o que esse experimento daqui, qual que é o princípio dele e por que a gente precisa de algum momento angular que não seja orbital para descrever quanticamente o momento angular de forma satisfatória. Para falar desse experimento, obviamente eu vou ter que comentar alguns resultados que aparecem quando você quantiza um momento angular. A gente só vai falar de um momento angular mesmo lá na 5ª aula. Mas como spin como spin meio é o sistema mais fácil para a gente trabalhar quanticamente, a gente está estudando ele antes de ver o momento angular. Então, para poder motivar o aparecimento de spin, eu só vou jogar alguns resultados, mas não se preocupem, na 5ª aula a gente vai ver todos os resultados bonitinho, passo a passo, mas é que eu só vou colocá-los para motivar exatamente o aparecimento do spin. Então, do que consiste o experimento Stern-Gerlach? Aqui nós temos um aparato que ele manda diversas partículas, né, que você prepara para ele poder jogar. Essas partículas vão bater nesse antiparo, que a gente vai medir onde é que elas bateram, e aqui a gente tem um campo magnético no meio do caminho. O importante é que esse campo magnético não pode ser constante. Eu vou deixar claro por quê. Bom, as partículas que vão mandar para cá, elas podem ter momento angular ou não. Ok? Esse é o primeiro pressuposto. Se elas tiverem momento angular, nós sabemos que elas também vão ter um momento magnético. Como aqui tem um campo magnético, né, nesse caso aqui ele está orientado de baixo para cima, nós sabemos que a interação desse momento magnético com esse campo magnético gera uma energia, que é exatamente uma energia relacionada à interação eletromagnética desses casos, uma energia potencial. E a gente sabe do eletromagnetismo que a energia de interação, né, a energia gerada pela interação desse momento magnético com o campo externo, ela vai ser menos m produto escalar com B. Certo? Isso aqui de eletromagnetismo não tem muito por que eu ficar revisando isso. Dado aqui, eu já vou colocar alguns resultados imediatos que nós temos quando a gente quantiza o momento angular de uma forma geral, ok? O momento angular orbital, que seria o que a gente tinha antes de saber da ciência de spin. Quando a gente quantiza um momento angular orbital, o que a gente percebe, primeiro de tudo, é que o momento angular ele é quantizado. Então, o L é quantizado. Como o L é quantizado, a gente também tem a noção de que o momento magnético é quantizado. Ou seja, esse vetor daqui, momento magnético, das partículas que estão sendo mandadas, ele não pode ter qualquer valor. Ele tem que ter valores específicos. Não somente isso, mas além do vetor momento angular, por consequência o momento magnético, ser quantizado, o que a gente obtém também é que a sua projeção no campo B também é quantizado. Ou seja, se o campo B está direcionado para cima, o momento angular m ele não pode estar em qualquer direção. Ele só pode estar em determinadas direções específicas. Ok? Isso, de outra forma, né, pode ser escrito como m escalar b também é quantizado. Porque, como a gente sabe, né, quando a gente tira o produto escalar, o que a gente está fazendo é módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ângulo entre eles está relacionado exatamente a projeção ali. Okay? O produto escalar nada mais é do que uma projeção. Então, essa é a primeira coisa. Né? A projeção é quantizada, por conta disso a gente tem que a energia quantizada também. Né? Com relação a essa quantização da projeção do momento magnético no campo magnético, a gente tem duas observações que são importantes a gente tomar. A primeira delas é que a projeção m escalar b igual a 0 é possível. Então, ela é ok.
certo? Então, das possibilidades de projeção que o momento magnético pode ter com relação ao campo magnético, o produto, eles formarem 90 graus é uma possibilidade de projeção. Além disso, o que a gente tem é que para qualquer projeção diferente de zero, necessariamente a gente tem um simétrico. Ou seja, se a gente tem uma projeção desse jeito, necessariamente a gente vai ter a simétrica dela para baixo. Ok? Então, consequentemente, o que a gente obtém é que, como sempre vai ter uma simétrica, né, para qualquer uma positiva que a gente vai ter a favor do campo magnético, né, com projeção a favor do campo, a gente vai ter uma contrária. Então aqui significa que tem um número par possível de projeções nessas quantizações. Um número par mais a projeção igual a zero significa que esse cara daqui tem uma quantidade ímpar. Então existe uma quantidade. Então M escalar B é quantizado, e não só quantizado, mas existe um número ímpar de possibilidades, né, desse produto escalar, ok? Isso é uma informação bem importante, que eu vou usar daqui a pouco. Dado que nós temos energia potencial, a gente pode ser que exista uma certa força atuando aqui sobre esse nosso sistema. Como é que a gente faz para calcular a força? Força é sempre menos o gradiente do potencial. Então, nesse caso, vai ser gradiente de M escalar B. Nesse caso daqui, né, esse produto escalar, a gente pode tirar, né, a regra do produto. Isso aqui vai ser gradiente de M escalar B mais M escalar gradiente de B, ok? Vamos lá, o momento magnético dessas partículas que são mandadas são sempre constantes. Então, esse cara daqui, zero. Então significa que a força é esse cara. Então a força que essas partículas sofreriam seria igual a M, né, escalar gradiente de B. Ou seja, para que exista alguma força realmente movendo essas partículas que estão sendo emitidas, tem que ter gradiente de B. Okay? Além disso, né, só para continuar na interação entre momento magnético e campo magnético, a gente também pode calcular o seguinte: qual que vai ser o torque sofrido, né, por esse momento magnético? Porque a gente sabe que essa interação ela pode gerar um torque. O torque aqui ele é sempre calculado, se você se lembrar das aulas de eletromagnetismo, o torque aqui ele é dado por M VEC B. Como eu discuti anteriormente, nós podemos escrever o M como sendo γL, sendo que esse γ daqui é o fator giromagnético. E torque é variação do momento angular no tempo. Então essa expressão daqui nos dá aqui dL dt, que é o torque, vai ser igual a γL VEC B. Se vocês estão se lembrados das aulinhas de mecânica clássica, isso aqui é, caso o B seja constante, isso daqui é exatamente uma precessão. Porém, aqui o experimento Stern-Gerlach, a ideia dele é separar exatamente as projeções. Então, eu gostaria que quem tivesse projeção positiva, ela fosse jogada para cima. Quem tivesse projeção negativa, né, do momento magnético no campo magnético, fosse jogado para baixo. Então, o experimento Stern-Gerlach, essa parte do meio ela é construída desse jeito, né, de forma a ter um campo meio pontudo, polo norte, polo sul pontudo, para que aqui o campo não seja constante, exista um gradiente de campo. Porque existindo gradiente de campo, vai existir uma certa força. Então imagine aqui que a gente está jogando um monte de átomos, certo? Que tem momento angular orbital, ali pela interação dos elétrons com o núcleo. O que vai acabar acontecendo é que, como vai existir gradiente B, significa que os que tiverem projeção para cima vão ser desviados para cima. Okay? Então o que vai acontecer com eles vai ter uma parcela que vai vir para cá, vai interagir e vai ser jogado para cima, porque tem um gradiente de campo, então vai ter força jogando para cima. Os que tiverem projeção para baixo vão ir para baixo. Se tiver mais projeções para cima e para baixo, né, vai existir um monte de franja aqui, vai ter um monte, certo? Dependendo do número de projeções possíveis. Claro que a gente vai ver com calma a possibilidade delas quando a gente for trabalhar com o momento angular. Mas só comentando que para cada projeção, quanto maior for a projeção, né, quanto mais próximo o momento magnético tiver do campo magnético, mais esses caras aqui vão estar para cima ou para baixo. Porém, como esse produto escalar ser igual a zero, ou seja, 90 graus entre o momento magnético e o campo, é possível, de todos esses caras, sempre vai ter uma parcela que não vai sofrer deflexão e vai chegar aqui no meio. Então, sempre vai ter a parcela que não sofre deflexão, necessariamente, ok? Porque esse daqui é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, eventualmente, algum desses caras emitidos vai estar com 90 graus com relação ao campo magnético. Então, isso daqui vai acontecer. Então, de todas as franjas, a gente sabe que a gente vai ter uma franja aqui no meio. Então, na prática, a gente sabe que a gente vai ter essa e também sabemos que vamos ter um número ímpar de franjas que vão ser detectadas. Então, a ideia conceitual do experimento Stern-Gerlach para momento angular orbital é essa.
Agora, como é que a gente sabe da existência de spin? Como é que a gente descobriu que existia spin? A gente descobriu por quê? Para um determinado conjunto de átomos, no caso experimentalmente, né, no início, o primeiro a ser detectado, se não me engano, foram com átomos de prata, mas depois verificaram com elétrons, com prótons e tudo, né, colocando também campos elétricos para poder cancelar, força eletromagnética, enfim, não vou adentrar aqui, mas a essência é que existem partículas que quando você joga, o que acontece é isso daqui. A deflexão ela acontece uma para cima, uma para baixo e só. Nenhuma delas passa aqui. Não existe nada aqui no meio. E a questão é que, se não existe nada aqui no meio, necessariamente o que está gerando essa deflexão não pode ser momento angular orbital. Não pode ser. Por quê? Porque momento angular orbital, isso necessariamente acontece. Você tem sempre a possibilidade. Se você está jogando esses caras aqui preparados, né, de forma aleatória, o que você teria assim, com qualquer estado possível de projeção, necessariamente se o zero é possível, em algum momento ele vai acabar sendo medido. Então a gente vai ter alguma coisa aqui. Porém, o que percebi é que não tinha no meio. E não só isso, né, mas tinha um número par de franjas. Uma coisa também que é interessante é que existem, né, sistemas quânticos que têm spin 1. Se o spin deles fosse 1, a imagem que apareceria seria essa daqui. E aí você, de cara olhando, poderia falar, não, isso aqui é um momento angular orbital. Então a grande vantagem, entre aspas, do spin meio é que ele que evidenciou a existência de spin. Porque é ele que faz, né, spins que não são inteiros, spins semi-inteiros, que não geram esses caras aqui no meio, não geram essas franjas. Mas a única forma de não gerar essa franja aqui no meio é com o momento angular de spin. Toda vez que for um momento angular orbital, tem que aparecer esse cara aqui no meio. Então esse experimento evidencia a existência de spin. É claro que entre todas as coisas que eu comentei para poder motivar o porquê que existe spin, os experimentos e tudo, e a formulação que eu vou passar para vocês de como é que a gente trata spin meio, é óbvio que demorou alguns anos e muito neurônio queimado, ok? Então assim, não é uma coisa de uma hora para outra. Não é evidente que isso daqui implica no momento angular intrínseco. Tem muita coisa no meio do caminho. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, o que eu quis passar aqui são os experimentos que evidenciam que tem que existir um momento angular que não é orbital, tem que existir algum outro tipo de momento angular. E aí eu estou falando para vocês, esse momento angular é o de spin, que tem o tratamento que eu vou passar para vocês a partir de agora. Então isso tudo daqui é só para ter uma ideia histórica, uma ideia de por que a gente tem o spin. Né, e que exatamente a manifestação dele é pelo comportamento magnético. Porque momento angular, na mecânica quântica, está diretamente relacionado ao comportamento magnético daquele sistema que a gente está analisando, ok? Então, dada essa motivação, agora a gente pode passar, né, de fato, para como é que a gente trata spin meio na mecânica quântica com a notação de Dirac.